Essa data, 29 de setembro de 2021, em cumprimento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o senhor Francisco Aparecido Domingues, representante do da Prefeitura Municipal de Bom Brandão, para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Boa tarde, senhor comentador. Fica à vontade. Dá licença, só um minutinho só. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar, em audiência pública, o desempenho da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2021, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bom Brandão. Passo a palavra ao senhor Francisco Aparecido Domingues. Boa noite. Boa noite, nobre contador. Essa audiência pública, como já foi falado, é referente ao segundo quadrimestre de 2021. A Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. No item 1, o anexo 6, o relatório da execução orçamentária. As receitas previstas para o segundo quadrimestre foram de R$ 13.249.358 e as receitas realizadas foram de R$ 14.301.656. O valor das receitas previstas de janeiro até o mês de agosto foram de R$ 26.034.525 e as receitas arrecadadas foram de R$ 24.430.612. No quadrimestre, arrecadamos R$ 1.052.298, além das receitas previstas, e o acumulado de janeiro a agosto é de negativo de R$ 1.603.913. E as despesas empenhadas consolidadas no quadrimestre foram de R$ 11.967.999, e as liquidadas foram de R$ 10.761.218. E as despesas acumuladas até o quadrimestre foram de R$ 27.312.737. E as liquidadas foram de R$ 18.476.654. No item 2, o anexo 9, é o demonstrativo dos resultados de arrecadação no quadrimestre, consolidados. As receitas fiscais previstas para o quadrimestre foram de R$ 12.976.397 e as realizadas foram de R$ 14.229.718. E as receitas fiscais acumuladas foram de R$ 25.387.451 e as realizadas foram de R$ 24.136.348. Aí o resultado nominal até o quadrimestre é de positivo R$ 6.246.569. E o resultado nominal até o quadrimestre, temos o valor de negativo, R$ 5.681.283. Lá no item 3, o anexo 14, é o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. No quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 13.249.358. As receitas efetivamente realizadas foram de R$ 14.301.656. Portanto, uma diferença maior que a prevista de R$ 1.052.298. O total acumulado até o quadrimestre, a meta de arrecadação foi de R$ 26.034.525. E as receitas efetivamente arrecadadas foram de R$ 24.430.612. Portanto, uma diferença negativa de R$ 1.603.913. Ali no item 4, no anexo 7, é o demonstrativo da execução das despesas por função, subfunção, departamentos, que são as despesas com administração, assistência social, saúde, educação, urbanismo, saneamento, etc. No gabinete, na função administração,
temos uma despesa de R$ 360.192. Na função Segurança Pública, temos uma despesa de R$ 27.438. Na função Encargos Especiais, R$ 4.852. No Fundo Municipal de Assistência Social, na função Assistência Social, tivemos uma despesa de R$ 358.791. Na função Habitação, R$ 5.718. No Departamento de Administração e Planejamento, na função Administração, temos a despesa de R$ 258.165. Na função Previdência Social, a despesa de R$ 130.116. Na função Trabalho, R$ 107.962. Na função Encargos Especiais, R$ 307.705. No Departamento de Turismo, na função Comércio e Serviços, tivemos despesas de R$ 225.332. Na função Encargos Especiais, tivemos despesa de R$ 6.186. No Departamento de Cultura, na função Cultura, tivemos despesa de R$ 76.055. Na função Comunicações, tivemos despesa de R$ 32.393. No Departamento de Desporto e Lazer, na função Desporto e Lazer, despesa de R$ 62.304. No Departamento de Finanças, Contabilidade, Tesouraria e Materiais, na função Administração, despesa de R$ 369.023. No Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos, na função Urbanismo, tivemos despesa de R$ 2.036.976. Na função Gestão Ambiental, despesa de R$ 6.361. Na função Energia, despesa de R$ 101.219. No Departamento de Educação, na função Educação, R$ 1.440.994. No Departamento de Saúde, na função Saúde, tivemos despesa de R$ 3.075.484. No Departamento de Estradas Vicinais, função Agricultura, R$ 1.494.519. O total do Executivo, no Codemestre, foi de R$ 10.487.796. O total do Legislativo no Codemestre foi de R$ 273.421. O total geral de R$ 10.761.218. No item 5, o anexo 5, demonstrativo da receita corrente líquida. A receita corrente líquida no Codemestre foi de R$ 11.002.187. E a acumulada foi de R$ 20.930.431. No item 6, o anexo 2, despesa total com pessoal do Poder Legislativo no segundo quadrimestre foi de R$ 242.329, o que corresponde a 2,2% sobre a receita corrente líquida do período. E as despesas acumuladas do Legislativo foi de R$ 452.086, o que corresponde a 2,16% da receita corrente. O anexo 7. O item 7, anexo 3. Despesa total com pessoal do Poder Executivo no quadrimestre foi de R$ 4.567.017, o que corresponde a 41,51% sobre a receita corrente líquida. E a despesa com pessoal acumulado do Executivo foi de R$ 8.447.943, o que corresponde a 40,36% da receita corrente líquida. O item 8, anexo 1 e 2, é o quadro demonstrativo da aplicação, manutenção e desenvolvimento do ensino. O valor legal mínimo de 25%, segundo o artigo 212 da Constituição Federal. Emenda Constitucional 14/96 e 53/06. Lei número 9.394 de 96 e MP 339/06, 2006. A aplicação do município no ensino no quadrimestre foi de R$ 1.393.562, o que corresponde a 16,23% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes e outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 8.583.690.
E a aplicação acumulada até o quadrimestre foi de R$ 2.752.029, o que corresponde a 15,63% sobre as receitas. No item 9, o anexo 3, aplicação do Fundeb no quadrimestre. O valor aplicado com o pessoal docente, composto pelas despesas com profissionais do ensino, em efetivo exercício de suas atividades, foram de R$ 647.095, o que corresponde a 50,43% das transferências do Fundeb no quadrimestre. O valor legal mínimo é de 70% sobre as transferências do Fundeb no quadrimestre, que foram de R$ 1.283.072. E a aplicação acumulada foi de R$ 1.212.283, o que corresponde a 45,27% das receitas, que somam o valor de R$ 2.677.738. O item 10, aplicação de recursos na saúde. A porcentagem mínima é de 15% das receitas decorrentes de impostos, transferências correntes, outras receitas decorrentes de impostos, que totalizam no quadrimestre um montante de R$ 7.998.512. Foram aplicados R$ 2.206.743, o que corresponde a 27,59% das receitas. E a aplicação acumulada foi de R$ 3.979.121, o que corresponde a 23,38% sobre as receitas, que somam o valor de R$ 17.017.544. O anexo, o item 11, referente às rezas a pagar. Foram inscritos em rezas a pagar no exercício anterior o valor de R$ 814.434 liquidados, restando ainda o valor de R$ 6.801 a serem pagos. Foram inscritos em rezas a pagar não liquidados o valor de R$ 1.239.787, restando ainda o valor de R$ 134.778 a serem pagos. O item 12, anexo 16, é a demonstração da dívida fundada interna. Até 31 de agosto de 2021, nós temos um saldo devedor de R$ 3.284.364. Até o quadrimestre foi amortizado o valor de R$ 406.904 da dívida fundada. E até o quadrimestre foram pagos um montante de R$ 179.323, referente aos juros da dívida fundada. Todos os relatórios utilizados para a elaboração dessa audiência pública estão em conformidades conforme abaixo. O relatório resumido de execução orçamentária, regulamentado por meio dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo da Secretaria de Tesouro Nacional. O relatório de gestão fiscal, regulamentado por meio dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo também da Secretaria do Tesouro Nacional. Os relatórios regulamentados pela Instrução Normativa 28/99 do Tribunal de Contas da União. O relatório resumido de execução orçamentária é regulamentado por meio dos artigos 52 e 53 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O relatório de gestão fiscal regulamentado por meio dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, modelo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais também. E todos os relatórios utilizados para maior transparência das contas públicas estão publicados e disponíveis no site www.transparenciafacil.com.br. É o que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida. Ô, Ico, lá no item, é por departamento, no caso, o departamento de turismo, só para conhecimento, é comércios e serviços, que é o 23, né? 695 é o turismo.
E depois vem o 28, encargos especiais. Tem como você fazer só uma explicação para nós no que vem a ser encargos especiais? Esses encargos especiais são juros que a gente paga. Agora, especificamente, no Departamento de Turismo, pode ser algum repasse. Então, a gente classifica ele nessa função 28, que é os encargos especiais. Pode ser algum repasse, alguma coisa dentro do turismo. Ah, certo. Porque dentro do Departamento de Turismo, então, tem essa atividade, que é o número 28. Os encargos especiais, encargos a função, especiais, é isso? a função determinada pelo STN, né, Secretaria do Tesouro Nacional. A função 28, encargos especiais, são todos juros, né, alguns repasses que são feitos das entidades também, classificam dentro dos encargos especiais. Certo. No caso aqui pode ser até o repasse para o circuito dos Serras Verdes, né? E aí depois, mais para baixo um pouquinho, Ico, no 208, Departamento de Obras, Viação e Serviço Público, vem a energia. Esse 101.219, ele é a arrecadação que o município tem? Não, isso aí é a despesa. É a despesa que o município tem com energia elétrica. De energia. Esse pagamento de energia elétrica é aquele pagamento principalmente das ruas, né? Das ruas e avenidas. Então a prefeitura tem o repasse que os munícipes pagam e a empresa repassa para o município pública, e na receita. E a prefeitura, em contrapartida, paga a iluminação pública das ruas e avenidas, né? Esse valor aqui corresponde ao pagamento dessa energia elétrica, né? E aonde que entra aqui no caso a arrecadação? Oi? Onde que entra aqui no caso a arrecadação, que é as receitas que o município tem? Aqui nós tratamos só a despesa, né? Só a despesa. A receita é classificada também em separado. Sim. Mas está dentro do pagamento. Está dentro das fontes. Fonte de energia elétrica. Não é possível. E as receitas que entram tem que ser gastas também dentro de pagamento de energia elétrica, né? Obrigado. E também pode ser gasto também com ampliação, né? Tinha. Referente à energia elétrica. Porque em se tratando de vários departamentos, né? O consumo de energia é muito grande também, né? Não, com e certeza. aqui já é o conjunto, o que a prefeitura paga e também da iluminação pública. Isso. Os gastos que tem. Bom. Bom, as minhas perguntas, se alguém quiser fazer pergunta, o vereador Marcos pode fazer a pergunta. Senhor presidente, por gentileza. Boa tarde a todos os presentes. Acho que já até boa noite, né? Boa noite. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela presença, senhor Francisco. Só pedir, até no momento que começou a leitura, pedir para o nobre colega aqui, o senhor Zé Wilson, o relatório dele. Senhor Francisco, só podia fazer a leitura do anexo 6 para nós de novo? Parece que houve uma diferença no valor que está no anexo 6 com o que o senhor fez a leitura. Eu posso estar enganado, por gentileza, também. Tomara que eu esteja enganado. O item 6? O primeiro, né? O primeiro quadro, por gentileza. O item 6. O anexo 2 6. da despesa total do Poder Legislativo? Não, o anexo 6, o relatório da execução orçamentária. É o primeiro quadro da apresentação. Por gentileza. É que houve a troca do relatório, e às vezes é isso que me surgiu confusão. Receita prevista, receita realizada, né? A receita prevista para o segundo quadrimestre, 13.249.358. A realizada, 14.301. 14.301.656. No quadrimestre, uma diferença maior, 1.052.000. Isso? Tá, certo. 13.249.000. Né, o total no segundo quadrimestre, né? Do segundo, o acumulado de janeiro a agosto, a prevista foi de 26.034.000. Isso. E o arrecadado foi de 24.430.000. A diferença negativa de 1.603.000. Não, perfeito, está correto, desculpa. Eu estava olhando nas linhas de cima. Eu ia até fazer um comentário sobre que o senhor presidente perguntou da parte de energia que está dentro do departamento de administração, que eu achei. Mas no caso,
Esses R$ 101.219,83, ele está dentro do Departamento de Administração e Planejamento. E, nesse caso, ele se refere a... não teria cada departamento a despesa com a sua energia elétrica ou acumula tudo dentro do Departamento de Planejamento? É essa que surgiu uma dúvida. Até porque também nós temos aquele empréstimo para a troca das lâmpadas nas vias urbanas. E aí eu falei, será que esse valor de 101 mil estava adentrando naquele convênio? Mas eu acho que não, né? Essa aqui são apenas as despesas da iluminação pública, realmente. Exatamente. Não a troca de lâmpada, não aquele não convênio a troca de lâmpada. realizado. Não está incluído aqui. Tá. A troca de lâmpada não está incluída aqui. Perfeito. Então, isso aqui é um somatório de todos os departamentos, então, pelo jeito. Não, cada departamento tem a sua despesa registrada lá dentro do seu departamento. Tá, certo. Aí, aqui, realmente, só as despesas com ruas e avenidas, né? Despesa de iluminação pública. Esse 101 mil aqui só de iluminação pública. Então, no caso, essa despesa concentra nesse departamento, então. No departamento de obras. Departamento de obras. E de obras, viação e serviços públicos. Tá. Uma outra questão que a gente... Aí, no caso, é claro que a gestão está atenta. O que me saltou os olhos foi o acumulado, o cumprimento legal. Eu não sei se tem alguma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional ou dos órgãos competentes, a questão da educação. O mínimo, no geral, da educação é 25%. Você pega o acumulado dos 2 quadrimestres, está em 15,63%. É bem observado. Né? Está bem abaixo, faltando 10% de O cumprimento. Tribunal de Contas de Minas, ele modificou o jeito, a fórmula de calcular a porcentagem de aplicação no ensino. Tá, Aí nós vamos chegar só num valor correto, só em dezembro mesmo, né? tá, Mas ele modificou por quê? Porque o FNDE já tinha mudado. tá. E toda a prestação que a gente fazia de conta, a prestação de conta do CIOP, que é do FNDE, Uhum. a porcentagem nunca batia com o que o Tribunal de Contas Apurava, correto, né? certo. Achava que era correto. Uhum. Agora, eles, esse ano não, né? Porque o primeiro quadrimestre não foi. Agora, no segundo quadrimestre para frente, e já retroativo, eles mudaram a fórmula de cálculo da aplicação. Então, está dando baixo mesmo. Tá, porque está, bem dizer, 10% abaixo, né? Exatamente. É, Ele está considerando, eu não trouxe até a fórmula aqui, mas ele está considerando os gastos do Fundeb, que realmente teve. Então, enquanto nós não gastar o dinheiro do Fundeb também, não vai refletir na aplicação do ensino. Tá. Quer dizer que 25. essa alteração também alcança o Fundeb? O Fundeb não. O Fundeb não? Não, mas a aplicação do Fundeb alcança os 25% do ensino. Tá, porque é o seguinte, quando a gente olha o mínimo legal dos 70% para a aplicação do Fundeb e a gente olha o acumulado em 45,27%, também é preocupante esse percentual, Sim, né? é que esse ano a porcentagem foi 70%, né? O ano passado era 60%. 60%, ainda tem a pandemia, a questão educacional alterou bastante o funcionamento da educação. Porque né? então tinha vários professores contratadas que não houve necessidade de refazer o contrato, porque não está tendo aula, né? Exato. Agora, eu quero que o senhor me ajude se eu estiver errado. A nossa dívida, lá no último quadro, ela é de R$ 3.284.364,88. Não é isso? A nossa dívida acumulada, a nossa dívida consolidada. A dívida fundada. A dívida fundada, não é isso? Dívida fundada. Tá? Que são dívidas de longo prazo, né? Isso. 3.284.000. 3.284.000 até 31 de agosto. Tá. Aí a nossa receita, também acumulada, o resultado primário, 6.246.569, é isso? As receitas. A receita? Nós temos receita, nós temos dinheiro em caixa, é isso? 6.246.569 reais, que é o resultado não o nominal e sim o primário? As receitas realizadas até o segundo quadrimestre foi de 24.430.000. Então, mas nós temos dinheiro em caixa nesses 6 milhões aqui? Deixa eu ver até que página. Não, eu tô o no dinheiro celular. é publicado diariamente, mas se você olhar aí, hoje deve ter por volta de 12 milhões o dinheiro em caixa hoje. Está publicado lá, né? Deixa eu só... Não, a minha pergunta é, porque se for dessa forma, dá quase 3 milhões ainda de saldo, perto do que nós temos a dívida fundada, perto do que nós temos o valor O resultado nominal reflete o valor dos saldos bancários com as dívidas fundadas.
Certo. inclusive, né, que é a que mais pesa. Tem a dívida flutuante, tem a dívida fundada, né? Então, o resultado nominal, olha o resultado nominal, que é o que realmente importa. O resultado nominal está negativo 5.681.000. E ele tem que ficar negativo mesmo. É porque daí a dívida está sendo reduzida, né? O resultado nominal sendo negativo, né, significa o quê? Que a dívida está sendo reduzida. Reduzida. Se for positivo, significa que inscrevemos mais dívida no mesmo período. Certo. Então, está dando negativo o resultado nominal. Por quê? Porque tem 3 milhões devedor, Isso. mas em compensação tem 12 milhões no caixa. Nas contas bancárias, né? Certo? Está lá no portal de transparência, que a gente tem que publicar, né, diariamente o saldo bancário. Está lá. Uhum. Certo. Vereador Marcos, Oi. só Fica à um vontade. último segundinho, eu creio que você já, ainda no anexo 16, Ico, só para você informar para a gente ter um conhecimento aqui melhor sobre as contas. Iluminação, lá no anexo 16, dívida fundada. Amortização, BDMG, contrato, que é o financiamento da iluminação pública, né? Aí tem aqui, ó, inscrição atualizada, 142.812. Aí vem lá, baixa amortização no exercício, 126.789. Saldo atual, esse saldo atual é o da dívida, 558.633. Do relativo só a esse pública. financiamento aqui, amortização da iluminação. Exato. Exatamente. É o Da mesmo, iluminação. é o mesmo 558 mil. Então, quer dizer, pode ser até uma pergunta, quer dizer, pode ser, não, é uma pergunta até idiota que eu estou fazendo, mas só para mim aprender também. Aqui, ó, saldo em 31 de dezembro de 2020, 542.611. Isso. Aí, tem amortização, ainda está em 558.633? Isso. Ele entrou mais uma parcela de 142 mil agora. Durante ela está aqui. Inscrição e atualização. Estava 542, entrou mais 142 mil, aumenta a dívida, e foi amortizado 126 mil esse ano, até agosto. Aí temos um saldo devedor de 558 mil. Ah, sim. É que estava em 542 mil, inscreveu mais um pouco de Mais dívida do 142 convênio, aumentou a dívida, aí amortizou 126, amortizou 126 mil, e saldo tem o devedor. restante a pagar de 558 mil. Exato. Essa é a sequência do quadro que talvez cause confusão, né? Porque se você for olhar sozinho, sem você explicar, eu falei, eu tô louco, né? É porque entrou mais uma parcela, né, do financiamento esse ano. Tanto é que se a gente olhar nas 4 operações de crédito, o senhor pode ver que nós podemos notar que na segunda coluna não tem nenhuma inscrição. Isso. Porque já foi o montante, já foi todo inscrito. Sim. Né? Aí só vem a amortização e o saldo remanescente. Isso. Exato. Por exemplo, quando a gente olha lá a operação de crédito da obra de asfaltamento, não falta muito para quitar, 157 mil. Quando olhamos o caminhão basculante, também não falta muito, 113 mil. A garagem da oficina, falta um restante de 310 mil. Agora, o que falta, bem dizer tudo, é o do asfalto para Munhoz, porque o prazo de carência para início de pagamento é longo. O prazo de carência é 2 anos, né? Se eu não me engano, são 2 anos 2 e 10 anos para pagar, para diluir as parcelas. Exato. Eu não tenho certeza. Então, esse não foi amortizado nada. Bem dizendo, E esse R$512 que está aqui como amortização, que o financiamento é de 2 milhões, e eles liberaram somente R$1.999.994. Essa diferencinha para completar os 2 milhões. Aí, como não foi aplicado esses R$512 e pediu para devolver e a gente encarar como se fosse uma amortização. Então, foi liberado só R$1.999.482. É que ficou o saldo lá da É um valorzinho que a gente devolveu, teve que devolver para eles. É que nesse caso aqui ele está dentro daquela moratória para começar a Carência. É a carência. Está dentro dos 24 meses que eles deram de carência, né? Sim. Beleza. Mas estamos pagando o juro dela. Parte, O juro não tem carência, não. Não, o juro não. não. O juro estamos pagando. O juro sim. O que tem a carência é o capital só mesmo, né? a amortização do capital. A amortização do capital. É bom também a gente prestar atenção na receita, né? Sim. Quando no primeiro quadrimestre nós tínhamos um déficit de receita de mais de 2 milhões. Nesse último quadrimestre agora a gente arrecadou mais do que o previsto,
e reduzir um pouco essa diferença. Exato. Ficou uma diferença de 1.600.000. Isso é importante, quer dizer que o segundo quadrimestre em arrecadação foi melhor que o primeiro. A meta prevista, a meta realizada foi melhor que a meta prevista. Exato. Isso ajudou bem o município também. Da minha parte é só. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor contador. Mais alguém quer fazer pergunta? Vai, Danilo. Bom, então a gente vai ter aí 15 minutos para a gente tomar um cafezinho e começar a nossa reunião normal. Então nós vamos agradecer o ICO e encerrar a reunião. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardar alguns instantes para a assinatura da ata. Obrigado.